A gente viu, né, sobre as vãs repetições, que Deus não quer que a gente fique lá repetindo, né, igual um papagaio, mas que a gente tenha consciência do que nós estamos falando. Então, a oração do Pai Nosso não é para ser rezada, não é para ser repetida, mas é para ser entendida e discernida. E eu falava, é igual uma receita, né, irmãos? Tem a farinha, mas pode ser farinha de milho, ou farinha de trigo, ou farinha de aveia. Tem ovos, né? Tem umas receitas que vão lá, 4 ovos grandes, né? Tem uma receita lá que você consegue fazer com 2 ovos. Irmã, se tem só uma geladeira, bota aquele um e fala, oh, Jesus, multiplica. E às vezes ainda dá certo, né, irmãos? Aí tem a gordura, pode ser banha, pode ser azeite, pode ser margarina. Então a oração do Pai Nosso é uma base. E semana passada, nós vimos que Jesus ele nos ensinou a chamar Deus como de Pai. E nós vimos que não é qualquer pessoa que é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que aceitou Jesus Cristo, né, como Senhor, como Salvador, não da boca para fora, né, irmãos, mas que renunciou às paixões, às coisas do mundo para andar verdadeiramente na presença de Deus. E falando em andar verdadeiramente na presença de Deus, quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós somos transportados da onde? Do reino, do império das trevas, para o reino, o império do Filho de Deus, o reino da luz. E é o que nós vamos ver aqui. O versículo de número 10, Jesus em carne aqui na terra orando, ele diz, venha aqui na terra, né, o teu reino. E o que mais? E seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, né? Então nós vimos, irmãos, que espiritualmente falando, não é uma votação, não é uma democracia. Deus dá a palavra e a gente não pode, né, ficar lá escolhendo, não, isso aqui eu vou obedecer, isso aqui eu não vou obedecer, isso aqui eu vou me sujeitar, isso aqui não é para mim, não, isso não é para hoje, não. Nós temos que nos sujeitar ao reino de Deus. Se nós estamos no reino da luz, o nosso rei, o nosso Senhor é quem? É Deus. Ele deve ser o Senhor, o governante, a autoridade na nossa vida. E Jesus orando, ele dizia, assim como a vontade de Deus é feita no céu, assim como o reino de Deus está estabelecido aonde? No céu, aqui na terra também. Jesus orava e olha só, e através da oração ele fazia o quê? Ele chamava a existência o reino, o poder e a autoridade de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Então eu sempre digo, o céu é lindo. Por que o céu é lindo? Porque Deus está lá. Amém? Lá não tem pranto, não tem ranger de dentes, não haverá dor, sofrimento, não haverá doença, enfermidade, não haverá morte. Então no céu é um lugar tão lindo, tão maravilhoso, irmãos, porque tem a presença de Deus, que nós estamos aqui na terra, usando o nosso tempo, a nossa vida, em busca do reino de Deus, em busca de ir para o céu, amém? Mas Jesus, ele diz que aqui na terra, nós já podemos começar a viver o reino, o domínio de Deus. E quando eu falo, irmãos, em viver o reino, o domínio de Deus, olha só o que eu estou dizendo, que Deus quer que aconteça na nossa vida, aqui na terra. Olha só o que diz, irmãos. Vamos abrir juntos a nossa Bíblia em Jeremias, misericórdia, só folhei a Bíblia, já caiu direto em Jeremias. Jeremias 29. Aqui em Jeremias 29, irmãos, o povo de Deus está onde?
na Babilônia, né? Exilado na Babilônia, lugar de idolatria, lugar de paganismo, lugar aonde Daniel lá foi levado, e ele disse: eu não vou me contaminar com esse lugar, eu vou ser santo, eu vou servir a Deus nesse lugar. E eles foram para lá, irmãos, eles não ficaram pouco tempo, não. Eles ficaram mais de 70 anos na Babilônia. Não foi uma coisa assim passageira, né? De uma semana, de alguns meses, não. Foi 70 anos. Lá naquele lugar, gente morreu. Lá naquele lugar, gente nasceu. Lá naquele lugar, gente cresceu, irmãos. E aí, eles estando naquele lugar, eles podiam se largar, né? Que nem diz, se largar, né? Mas não. Olha o que Deus falou. Naquele lugar, e hoje representa o mundo, né? O que Deus espera de nós? Versículo 11 diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos, os planos que eu penso de vós, diz o Senhor. Que tipo de pensamento, que tipo de plano, irmã Dani, Deus ele tem ao meu respeito? Diz, pensamentos de paz. Deus sabe que nós estamos na terra. Deus sabia que eles estavam na Babilônia, mas Deus ele falou: eu quero que enquanto vocês estiverem aí, vocês tenham o quê? Vocês tenham paz. Irmã Dani, eu estou na terra, Deus quer que eu tenha paz? Sim. Jesus disse: a minha paz eu vou lá dou. Amém? E ele diz: eu não te dou como o mundo dá. O mundo está em paz, irmãos, quando a vida está tranquila, quando a vida está sossegada, quando não tem problema. Mas o povo de Deus, ele recebe o príncipe da paz. Diga aleluia. Quem é o príncipe da paz? É Jesus Cristo. Ele está no nosso coração. Amém? E Jesus não vem, não vai, não vem, não vai. Ele vem para fazer morada, irmãos, em nós, através do Espírito Santo. Então, nós podemos estar no mundo, nós podemos passar por aflições, como o próprio Senhor Jesus, ele disse, mas no meio do mundo, da aflição, ele quer que nós tenhamos o quê? Paz. Irmã, como é que eu tenho paz? Confiando no que ele disse. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Assim como nosso Deus entrou na cova e fechou a boca dos leões, livrando Daniel. Assim como nosso Deus entrou na fornalha de fogo ardente. Lembra que não eram 3? Mas eram 4. E um tinha a aparência radiante do próprio Filho de Deus. Pois é, o nosso Deus, irmãos, ele se faz presente em nós, até mesmo no mundo. Então Deus, ele falou: eu sei os pensamentos, os planos que eu tenho para você. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim o que, irmãos? Que espereis, né? Irmã, como é que eu vou experimentar essa paz? Irmã, como é que eu vou experimentar, irmã, desse fim abençoado? Tendo comunhão com Deus aqui na terra, buscando aqui na terra o reino, o domínio de Deus através da oração. E nesse estudo abençoado da oração que nós fizemos, eu falei aqui Jeremias 29, e eu falei o próximo versículo, versículo 12, que Deus fala: então vocês vão me invocar no mundo, na Babilônia, vocês vão me invocar, ireis e orareis a mim. E qual a promessa? E eu, porque, irmãos, vos ouvirei. Amém? Então, uma maneira de nós termos paz é tendo uma vida de oração. Lá em Filipenses, capítulo de número 4, né, diz que não é para a gente ficar inquieto, ansioso, preocupado com coisa nenhuma, mas o que nós pedimos, nós devemos o que, irmãos? O que nós precisamos, nós devemos pedir a Deus. Ó Deus, eu preciso de paz.
Oh, Deus, eu preciso de alegria. Oh, Deus, eu preciso da tua presença. Amém? É através da oração, irmãos, que nós acessamos o reino de Deus, o reino dos céus. E nesse reino há paz para nós. Amém? E nesse reino há planos de nos fazer sermos abençoados, porque o nosso Deus é abençoador, amém? E sermos bem-sucedidos, amém, irmãos? Mas também diz, aqui em Romanos capítulo 12, vamos abrir lá, irmãos? Romanos capítulo de número 12. Bem conhecido, né, esse versículo. Geralmente a gente fica na parte inicial, né? Romanos, capítulo de número 12, versículo, irmãos, de número 2, diz assim, ó: e não vos conformeis, o quê? Com este mundo. Não é porque nós estamos no mundo que nós vamos nos parecer com o mundo. Não é porque nós estamos no mundo que nós vamos pegar o formato do mundo. Mais uma vez eu falo sobre Daniel, que foi transportado, foi levado para a Babilônia. Mas ele, irmãos, ele se contaminou com a Babilônia? Sim ou não? Não. Pelo contrário, ele se santificou. Ele, irmãos, ele se separou da Babilônia, se consagrando a Deus, tendo uma vida de oração. Você lembra que ele era um homem de oração e recebeu vida do decreto do rei? Você lembra? Nós vimos isso. Ele era um homem de oração. Ele era um homem, né, irmãos, de jejum. Ele era um homem, o quê? Que se santificava diante de Deus. Então a palavra de Deus diz: não tome o formato deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Você não faz mais parte do reino das trevas. Então não pense segundo o reino das trevas. Amém? Antes, irmã Daniel era uma pessoa vingativa. O reino das trevas dominava a tua mente. Irmã, antes eu era uma pessoa brigona, eu resolvi os meus problemas, irmã, na ponta da faca, na briga. Mas agora você não está mais debaixo das mãos do diabo, debaixo do império das trevas. Agora nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, conhecendo como é que é o reino da luz. Como é que nós travamos as nossas batalhas, as nossas guerras? Então diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e trazendo a renovação, primeiramente na mente. O que diz? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, o que, irmãos? Vontade de Deus. Então, a vontade de Deus que é estabelecida no céu, Deus quer que a gente também prove dela aqui na terra, através da mudança da nossa maneira de pensar. Amém? E aí eu posso usar Filipenses 4 de novo, que eu falei sobre a oração. E eu posso dizer, o próximo versículo diz: tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, em outras palavras, tudo que vem do céu, nisto pensais. Amém? Então, para o reino de Deus ser estabelecido aqui na terra, ele tem que ser estabelecido na nossa mente. Ele tem que ser estabelecido, irmãos, no nosso coração. Às vezes a pessoa quer uma mudança da circunstância ao redor, mas pensando errado, irmãos, ela vai falar errado, ela vai agir errado, e aí não vai ser a vontade de Deus que vai ser estabelecida. Não é a vontade de Deus, irmãos, que vai ser feita. Então, por isso a importância de nós meditarmos aonde? Aqui, ó, na palavra. Meditarmos aonde, irmãos? Nas Escrituras. E falando sobre o meditar nas Escrituras,
Olha só o que diz o Salmo 119. Eu gosto muito, irmãos, desse versículo, né? Salmo 119. Tem muito versículo lindo aqui, né? São 176 versículos que falam sobre o quê? A palavra de Deus. Salmo 119. Esperar você achar. Se eu falar o versículo, você já sai lendo, né? Ei, calma o teu coração. Calma o teu coração. Não fique inquieto, ansioso, né? Misericórdia. Você já viu o ditado apressado come cru? Pois então, eu lembro quando eu estava, irmãos, na adolescência, nós ficava direto na igreja, né? Cada dia era um que cozinhava, irmão, saía cada grude. Saía cada grude, o pastor teve que orar para o irmão Dani cozinhar bem, sabia? Imagina, ele já era magrinho, ia casar, passar fome, ninguém merece, né, irmãos? Misericórdia. Deu tanto certo que ele engordou 30 e poucos quilos, né? Deu tão certo que o meu hobby, né, é ficar na cozinha. Eu lembro que um dia nós com os jovens lá cozinhando, e aquela correria, né, de comer rapidinho, abrir a igreja, aí depois tinha culto, tinha ministério jovem, aqueles intervalos de culto que é correria. Eu lembro que a gente fez bolinho de arroz, né? Não lembro o que tinha junto, mas tinha bolinho de arroz. E não dava tempo, irmãos, a gente fritar todo o bolinho de arroz. Eu falei assim, olha, o resto da comida já tá pronto, tem bolinho de arroz pra gente ir comendo. Enquanto a gente vai comendo, né, eu vou terminando de fritar. E aí os jovens vieram em volta da mesa, a gente orou, eles começaram a se servir. E aí tinha um jovem, né, que tocava e cantava, 14 anos, uma voz forte, forte, potente, né, ele fazia o louvor, o Arion. E aí, irmãos, ele foi se servindo, ele pegou a massa do bolinho crua e botou no prato assim, e ele comia com a boca cheia, ele disse assim, nossa, mas essa maionese tá esquisita. Aí eu falei, olha aí, ó, o apressado come, né? Aí eu lembrei do ditado. Então não fica ansioso não, irmãos, vamos devagar para se alimentar bem, né? Da palavra de Deus, que é o nosso alimento. O alimento está sendo preparado aqui, gerado, né, por Deus, para alimentar o nosso espírito. Amém? Aí diz, Salmo 119, agora sim, versículo 89, diz assim, ó. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra faz o que, irmãos? Permanece aonde, irmãos? Nos céus. Eu lembro a primeira vez que eu li esse versículo e eu fiquei encafifada, como diz com esse versículo. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Eu falei, glória a Deus. Eu quero ir para o céu, eu sei que a palavra de Deus vai estar no céu. O próprio Jesus, né, o verbo de Deus, né? Eu sei que vai estar para sempre no céu. Tanto é, irmãos, que a terra será desfeita, né? Mas eu orando, eu pensando, eu falei, oh Deus, mas eu tô aqui na terra agora. Eu tô aqui na terra agora e eu preciso, aqui na terra, da palavra de Deus. Amém? E eu entendi, irmãos, que eu preciso, no mundo espiritual, acessar o céu, acessar a palavra de Deus e trazer aonde? Aqui na terra. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava ali em carne e osso como homem, e ele estava aqui dizendo, né, que a tua vontade, que o teu reino seja estabelecido em mim e através, o que, irmãos? De mim. E aí vem bem a calhar agora um exemplo. Eu estava vendo um pastor falando sobre oração, e ele falou, irmãos, o céu é igual uma caixa d'água, né? A vizinha aqui estava sem água, e ela falou, Dani, tu tem água aí? Eu falei, não sei, a gente tem caixa d'água, né? Então é difícil a gente ficar sem água, é difícil a gente notar, né, irmãos, a falta de água. E esse pastor, ele dizia que o céu, irmãos, é igual uma caixa d'água.
e tem que ter lá o encanamento com perfeição. E ele falou, e a nossa oração aqui na terra é como se fosse o quê? Uma torneira que abre e fecha, que abre e fecha. Então, através da nossa oração, irmãos, através ali, nós em concordância com Deus, com a palavra, pela oração, nós trazemos esse fluir, essa glória de Deus, aonde? Na nossa vida, aqui na terra, amém? Então é desta maneira que nós acessamos essa caixa d'água, né, grande, poderosa, né, que deve fluir através das nossas vidas, concordando aqui na terra, trazendo a palavra, a existência aqui na terra. E eu lembro também ali do Isaac, né, que o Isaac recebeu a promessa a partir de Abraão, né, que eles seriam ali de uma grande nação. E imagina só, Abraão teve Isaac, ele era o único filho da promessa, né? E Isaac casa com uma mulher estéril. Como é que aquela palavra ia se cumprir se a mulher era estéril? O que Isaac ele fez, irmãos? Ele ficou em oração, ele ficou ali, irmãos, em concordância durante 20 anos, orando pela esposa, para que ela fosse curada, para que ela gerasse, para que a promessa de Deus então se cumprisse. O Isaac desistiu? O Isaac lá foi buscar uma serva para ele, como a lei lhe permitia? Sim ou não, irmãos? Não. A bênção para o Isaac aconteceu da noite para o dia, de uma hora para outra, irmãos? Sim ou não? Não. Ele perseverou, a Bíblia diz, orando incessantemente durante 20 anos, para que aquela palavra se cumprisse. Então, às vezes, Deus dá uma palavra, ele diz, ei, eu sou o Senhor que te sara. E aí o diabo vai lá e diz, mas tu está doente. Em quem você vai acreditar? No diabo ou você vai acreditar em Deus? Irmã Dani, eu vou acreditar em Deus. Mas vai ser fácil, irmãos? Não, vai ser uma guerra. A Bíblia diz, combater o bom combate do quê? Da fé. Nós combatemos com fé. Diabo, você é mentiroso. Eu já fui sarado pelas feridas, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo. Eu não acredito no sentimento, eu não acredito nos sintomas, mas eu acredito em Deus. E às vezes essa luta que vai ser travada, irmãos, na fé, vai durar às vezes uma semana, vai durar às vezes um mês, às vezes vai durar até mesmo anos. E o que você vai fazendo? Você vai fortalecendo a sua fé. E como é que a fé vem, irmãos? Pelo ouvir, e o entender e compreender pela palavra de Deus. É acessando a palavra e trazendo para o coração. É acessando o que está escrito e trazendo para o seu espírito. E trazendo para a sua vida. E falando, e confessando, e declarando. E quando você se der por conta, você vai olhar, peraí. Eu lembro meu avô, né? Meu avô usava um óculos, irmãos, bem de grau assim elevado, era bem grosso o óculos dele, né? E eu lembro quando ele foi curado, ele estava lendo a Bíblia, e a avó olhou, Salles, tu tá sem óculos? Ele nem tinha se dado por conta, ele nem sabia onde é que estava o óculos dele, né? E que ele estava ali lendo sem óculos, né? Já aconteceu isso com você? De você tá com uma dor, com um sintoma? Eu lembro que já aconteceu, né, irmãos, de eu estar com dor e eu começar a confessar a palavra e começar a pensar na palavra e a gente vai ali se distraindo, meditando, dali um pouco, peraí, mas não tô mais sentindo nada? Não tá mais doendo? Sim ou não? Sim, domingo agora, por exemplo, eu no culto da tarde, né, o pastor estava na reunião do missionário, estava com uma dor de estômago, irmãos, uma dor de estômago. Acho que eu comi mais do que eu podia, né? Dia de jovem obreiro, comida boa, misericórdia.
E aí chegou perto da hora da reunião da tarde, falei, meu Deus, como é que eu vou pregar? Eu falei, não, Deus, o Senhor vai comigo. Subi, comecei a pregar, sentindo dor. No final do culto eu não sentia mais nada, né? Então é uma guerra, irmãos, é um combate de fé. A palavra diz, o justo vai viver da fé. É de fé em fé, é fortalecendo a nossa fé, né? A fé é igual um músculo, né? Para o músculo ali ele ser fortalecido, tem que ter uma boa alimentação, sim ou não? O Brian foi para academia e já não come mais doce. Não come isso, não come aquilo, não come aquele outro, que já começou a mudar a alimentação, né? Então, para fortalecer o músculo da fé, tem que cuidar da alimentação. Qual é o nosso alimento? Qual é o nosso alimento, irmãos? É a palavra que está no céu, amém? Você traz para a terra, você se alimenta dessa palavra. E como é que mais que o músculo ele se fortalece? Só comendo certo? Não, tem que fazer o que, irmãos? Fazer o exercício da fé, né? Antes de tomar aquele comprimido para dor de cabeça, o que tem que fazer, irmãos? O que tem que fazer? Colocar a fé em ação. Colocar a fé em ação, né? Orar, determinar a bênção, tomar posse da bênção, né? E são coisas pequenas que vão nos preparando para enfrentar coisas, o quê? Coisas grandes. E falando nisso, do trazer para a terra, olha o que Jesus ele disse aqui em Mateus 16. Vamos abrir lá, Mateus 16. Mateus capítulo 16. Então, nós estamos vendo sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus. Olha o que Jesus ele te disse. Ele disse que ele nos deu uma chave. Irmã, que chave é essa para acessar o quê? O reino de Deus. Mateus 16, versículo de número 19, Jesus falando, eu te darei a chave do reino dos céus. Para que essa chave? E tudo quanto ligardes, aonde? Na terra, pela palavra, pela oração, o que diz? Será ligado aonde, irmãos? No céu. E tudo que desligardes, aonde? Na terra, também será desligado, aonde, irmãos? No céu. Lembra lá? A torneira abrindo e fechando. A chave abrindo e o que, irmãos? E fechando, né? Então, nós temos esse poder para abrir, acessar, né? As bênçãos de Deus para que fluam na nossa vida. E nós também temos o poder, irmãos, de fechar aquilo que nós não aceitamos, né? Que nem o missionário, ele diz que ele estava com aquele resfriado, que ele lá leu, né? Aprendeu a determinar bênção, repreendeu, foi curado daquele resfriado, né? Daquela coriza. E ele falou que um tempão depois o diabo tentou voltar. Tentou colocar dúvida no coração dele, começou lá a pingar, e ele falou, vou tomar o antialérgico, vou tomar o remédio. E na hora ele, opa, peraí, como assim? O que ele disse? Não, essa porta tá fechada. Ele desligou, ele disse, o diabo não pode acessar. O diabo não pode, o que, irmãos? Entrar. Amém? Então, é importante você saber isso. Jesus, ele te deu o poder, a autoridade para abrir e para fechar, para ligar e para desligar, né? Eu não sei o que aconteceu essa semana, acho que estava com a Grace, né? E ela falou alguma coisa, eu falei, tu tem essa autoridade para desligar também, né? Para fechar também, e é o que Jesus, ele diz aqui. E olha só, irmãos, para nós terminarmos, né? E fazermos aqui a oração da fé, Lucas, capítulo 10, Lucas, capítulo de número 10. Então, o que tem no reino de Deus, no reino dos céus, né?
tem paz. Lembra? Planos de paz. A vontade de Deus, né? Que é boa, é perfeita, é agradável, né? Que mais, irmã Dani, que tem no reino dos céus? Tem a palavra de Deus. Tudo aquilo que a palavra de Deus, né, diz ao nosso respeito. Que Jesus já morreu por nós, para o perdão dos nossos pecados, para a cura, né? Saúde, força. Que nem diz, eu sou o que a palavra diz, eu sou, né? Então, a palavra de Deus vai estabelecer aquilo que eu creio e quem eu serei aqui na terra. Irmão, o que mais que tem no reino de Deus, no reino dos céus? Olha só, Lucas capítulo 10, versículo aqui, irmãos, de número 9. Jesus ali dando a missão para os discípulos, para os 70. O que Jesus diz? Curai os enfermos que nela, né, que na terra, que nas cidades houver, né? E quando você curar, Jesus diz, o que é para vocês falarem quando vocês ali operarem curas de maneira milagrosamente? O que é para dizer? É chegado a vós. O que, irmãos? O reino dos céus. Olha que coisa linda. Então, Jesus dá a missão para os discípulos, para os 12, para os 70. O que? Vão e façam o que vocês aprenderam. Vão e façam o que vocês viram eu fazer. E quando vocês fizerem em meu nome, lembra lá? Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Lembra na porta do Templo Formoso, Pedro? Ele levanta e anda, fazendo as mesmas obras. Sim ou não? O que era para ser pregado? Chegou até agora. Chegou até você o reino de Deus. O reino dos céus. Por quê? Porque no céu, irmãos, não tem doença. Porque no céu, irmãos, não tem enfermidade. E tem crente, irmãos, que vive aqui na terra. Desculpa a irmã Dani falar assim, né? Mas uma vida de dor, de sofrimento, achando que tudo é para o céu, né? Não, nós vamos ser curados. Mas é quando a gente receber um corpo glorificado lá no céu, né? Tem gente que acha que cura não é para a terra, irmãos. Mas Jesus fez o que na terra? Jesus não gastou a vida dele pregando e curando? Sim ou não? Pregando, expulsando demônios, libertando pessoas, curando. Se você vai ler o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, irmãos, olha, é um milagre atrás do outro. É um milagre atrás do outro. Então Deus, ele quer sim. Jesus, ele quer sim que você receba aqui na terra a sua força, amém? A cura, a saúde. Deus quer, irmãos. Vamos ler de novo, versículo 9. Curai os enfermos, né? E o que? Que nelas houver. E dizei-lhes, agora é chegado a vós o reino de Deus. E Jesus não ensinou, você vai orar e você vai pedir que o reino de Deus, que a vontade de Deus seja estabelecida na terra, como é no céu. Irmã Dani, eu vim aqui na igreja, Deus do reino dos céus, e aí eu vou sair do mesmo jeito, é isso? O que Jesus quer? Que você receba a sua cura. O que Jesus quer? Que você receba a tua bênção, o teu milagre agora. Que verdadeiramente o reino de Deus seja o que, irmãos? Estabelecido na nossa vida, né? Aqui na nossa igreja e até mesmo na pessoa que está, né? Em casa, com o coração aberto, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar agora? Vamos determinar a nossa bênção? Que Deus abençoe você de casa, em nome de Jesus.